Olá, tudo bem? Essa é a nossa videoaula 2, que a gente vai tratar de alguns temas que estão relacionados à unidade 2 do programa da nossa disciplina. O tema da videoaula é a transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, a criança e a linguagem em foco. Discutir a transição entre a educação infantil e o ensino fundamental é algo que tem sido bastante relevante quando a gente considera o trabalho, especialmente o trabalho com a alfabetização, suscita muitas questões em relação a essa transição. Aqui na unidade 2, a gente está escolhendo trabalhar a partir de dois conceitos fundamentais, que é a ideia de criança, o conceito de criança e o conceito de linguagem. A gente já falou um pouquinho na unidade 1 sobre a questão da criança, que aqui nessa unidade 2 a gente vai tensionar com a ideia de aluno. Que concepções a gente tem sobre o que é ser criança e se essas concepções se aproximam ou se distanciam quando a gente pensa no aluno. Então essa é uma primeira questão. Porque, como Kramer diz em um dos seus textos, quer na educação infantil ou no ensino fundamental, nós trabalhamos com crianças. Então a gente pensar sobre isso, sobre o que é trabalhar com criança, quais são as especificidades do ser criança, ainda que na educação infantil tenham questões que são diferentes do que a gente lida com crianças no ensino fundamental, se a gente considerar o ensino fundamental até o 5º ano, tem muitas questões de desenvolvimento, da aprendizagem das crianças aí, quando a gente está falando de educação infantil ou quando a gente está falando de ensino fundamental, mas o que a gente tem muitas vezes uma ideia que prevalece, que é a ideia de aluno, marcado pela disciplina, pelo trabalho mais individualizado, por metodologias de ensino que estão sustentadas na perspectiva behaviorista, muitas vezes, que a gente chama de ensino tradicional, que é a base dos métodos tradicionais na alfabetização. A gente trabalha com estímulo-resposta, então aquele lugar de aluno que fica sentado, que o professor dá o conteúdo, o professor é quem sabe e oferece esse conteúdo para o aluno, que tem que reproduzir esse conteúdo. Então, esse modelo que acaba identificando o aluno como a grande figura aí, alvo do trabalho do professor, é uma questão que a gente está tensionando na unidade 2. Quando a gente considera que a gente trabalha com criança, e aí o que é ser criança, vai trazer aspectos para a gente pensar o planejamento do nosso trabalho. Então, trabalhamos com crianças, quer estejamos trabalhando na educação infantil, quer no ensino fundamental. Além disso, essa relação entre educação infantil e ensino fundamental, ela tem marcas históricas. A gente sabe que, historicamente, a pré-escola teve um lugar bastante marcante como preparatória para a alfabetização. E é importante que a gente diga que essa concepção de educação infantil está relacionada a uma concepção de alfabetização, para que ela seja considerada preparatória. Então, é uma educação infantil que trabalhava treino motor, acuidade visomotora, auditiva também, além da parte motora, ensina as letras, ensina a escrever o nome, e que esse seria um trabalho preparatório para a alfabetização que viria depois, no ensino fundamental. Embora nas práticas cotidianas isso ainda esteja muito presente, a gente sabe que está, na discussão do campo, a gente vem reforçando outras concepções do trabalho, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, outras concepções para o trabalho de alfabetização, que vocês já discutiram ao longo desse curso de especialização nas outras disciplinas, em outras disciplinas, e que vão, então, trazer um outro modo de definir linguagem. A gente está aqui trabalhando com uma ideia de linguagem que é, sim, comunicação, que tem também uma dimensão de expressão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, mas que é fundamentalmente interação, produção de sentido. Então, isso quer dizer que quando a gente trabalha com a linguagem, e a gente vai ver na unidade 3 o trabalho com diferentes linguagens. Pensar linguagem é pensar nas diferentes possibilidades que o ser humano tem de se comunicar, de se expressar, de interagir com o outro, de produzir sentido sobre ele, sobre o mundo. Então,
Nessa concepção de linguagem, a gente vai ter um trabalho na educação infantil em que a leitura e a escrita estejam presentes como práticas sociais, culturais, em que ler significa dialogar com a palavra do outro, em que escrever significa dizer a própria palavra. Então, a gente abre espaço já na educação infantil para que a leitura e a escrita sejam vividas a partir de textos reais, com os quais as crianças possam interagir ou que possam produzir. E aí, na educação infantil, é comum que a gente faça o trabalho com textos coletivos, né? Uma produção em que as crianças escrevem com a boca, né? E o professor é o escriba. Mas também a gente pode ter crianças que já se interessam efetivamente por aprender a escrever, e mesmo numa turma que a gente não trabalhe isso com a turma toda, se não for o caso, num grupo de crianças que já está ali, né, já tem um interesse despertado para como escreve, já está se aventurando na escrita, né, e aí a gente pode desenvolver um pouco mais esse trabalho. A gente vai pensar, então, o trabalho com a literatura como algo também que é integrador, né? A formação do leitor sendo um ponto importante que a gente vai desenvolver desde a educação infantil e que vai continuar no ensino fundamental. E adiante, obviamente, mas aqui a gente está falando especificamente de alfabetização, então a gente está pensando nessa transição aí entre a educação infantil e o ensino fundamental, considerando os anos iniciais. Então, a educação infantil, na perspectiva que a gente está aqui trabalhando, não tem um caráter de preparação para a alfabetização, né? Ela em termos de escolarização, uma etapa que tem o início, né, de um trabalho dentro da instituição escolar que envolve modos de se relacionar com a leitura e com a escrita, né, com a oralidade, leitura e escrita, e outras linguagens, como eu falei, que a gente vai ver na unidade 3, né, modos de ter acesso à leitura e à escrita, que a Mônica Batista, no texto dela, né, vai trazer a ideia do direito à cultura letrada na educação infantil. E que esse direito precisa vir junto com a brincadeira e a literatura, que são aspectos que a gente vai abordar um pouco mais na unidade 3. Então, aqui nessa unidade, o que é central que vocês possam refletir? Quais as especificidades da educação infantil, em que ela se diferencia do ensino fundamental, mas especialmente o que a gente pode considerar como elementos que vão fazer com que a criança viva a educação infantil e o ensino fundamental com elos de continuidade, né? Culturas que muitas vezes a gente também fala sobre isso, né? Porque, pensem, quando a gente tem uma educação infantil como preparatória do ensino fundamental, no fundo já existe uma ideia de continuidade, né? Só que a gente vai estar trabalhando numa perspectiva de algo que não é a que a gente está trazendo aqui, né? E seria uma educação infantil subordinada ao ensino fundamental, ao modelo, a um determinado modelo de ser escola, né, de fazer um ensino, portanto, ser professor e de ser aluno, né? Quando a gente pensa a especificidade da educação infantil e que essa especificidade não pode significar uma ruptura com o ensino fundamental, isso tem a ver com esses modelos que estão aí arraigados na cultura escolar, que estão em nós, né, pelo modo como nós vivemos a escola, né? Que muitas vezes a gente consegue ver uma educação infantil em que está presente a brincadeira, em que as professoras já estão conseguindo se desvencilhar das folhinhas de atividades, né, e trabalhar numa dimensão muito mais, né, do corpo com uma movimentação mais livre, da criança tendo um pouco mais de autonomia nesse cotidiano, da relação com o conhecimento sendo trabalhada de uma forma que é a partir da curiosidade das crianças, né, de aprender coisas juntos, né, o trabalho com projetos, etc. Às vezes a gente já tem isso na educação infantil e quando a criança vai para o primeiro ano do ensino fundamental, é uma ruptura grande. O ensino fundamental agora é sério, agora não tem mais brincadeira, né, como se a brincadeira não fosse uma coisa séria, né? E aí, no ensino fundamental, prevalece muito aquele modelo de aluno que a gente já comentou, que tem que ficar sentado, que faz um trabalho sozinho, que recebe um conteúdo dado do professor, do livro didático, e ele tem apenas que reproduzir, né? Então, é a gente pensar a criança, que né, o nosso foco de trabalho central como professor, né, tendo a linguagem como um elemento que é o elemento integrador, especialmente
ao pensar o que é o trabalho na educação infantil e o trabalho no ensino fundamental com a linguagem verbal, né? Então, essa é uma questão fundamental, né? A gente vê nas redes de ensino, muitas vezes, as redes de ensino se preocupando, né, em pensar como viver nessa relação entre a educação infantil e o ensino fundamental. No campo a gente tem o termo transição, né, mas a gente também tem investido muito numa ideia de relação, né, para pensar numa continuidade, porque é uma continuidade que envolve fundamentalmente as mesmas concepções, né? Que a gente tenha o que a gente, como a gente concebe a criança, como a gente concebe linguagem, leitura, escrita, isso é que vai fazer com que as nossas práticas não sofram uma grande ruptura, né? E que a criança saia da educação infantil, algumas vezes, vivendo práticas mais coerentes com o que a gente tem na legislação, na pesquisa, nos documentos norteadores da educação infantil no Brasil, né? Uma concepção de criança como um sujeito participativo, ativo, que não é só reprodutor, mas ele produz também cultura, produz conhecimento, e aí a brincadeira estando mais presente, o trabalho com o conhecimento sendo de uma outra forma na educação infantil, e que quando vai para o ensino fundamental a gente acaba vendo ainda, majoritariamente, esse ensino muito centrado no professor, né, e na transmissão de conteúdo. Então, é romper com essa lógica escolar, é romper com esse modo de pensar o que é ser aluno, o que é ser criança, o que é conhecimento, o que é alfabetização, né, para a gente caminhar para práticas em que as crianças estejam no lugar de sujeitos de linguagem, né? Pessoas que interagem com outras pessoas, se expressando, se comunicando, produzindo sentido sobre elas e sobre o mundo, né? E aí, falar mais uma vez, a importância da literatura nesse contexto, né? Como uma forma de trazer a linguagem verbal, e quando a gente fala da literatura infantil, especialmente as ilustrações, né, a linguagem visual, né, a narrativa verbal e a narrativa visual se complementando, né, então já um elemento que já traz mais de uma linguagem para esse trabalho com as crianças. Então, a literatura também podendo ser, né, e os modos de pensar o trabalho com a literatura podendo ser esse elo que vai garantir uma transição entre a educação infantil e ensino fundamental que seja de continuidade, né, nas lógicas que sustentam as práticas e não de ruptura, né? E aí na unidade 3 a gente vai poder falar um pouquinho mais do trabalho com as diferentes linguagens, pensando mais especificamente o desenho, a brincadeira e aí também a literatura como uma produção cultural, né, e os livros de literatura infantil como artefatos que vão ter ali juntos a linguagem verbal e a linguagem visual.